boa noite. O Corregedor Nacional de Justiça afasta a juíza Gabriela Hardt e outros 3 magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Paraná. Decisão será levada para análise do plenário do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 40 mil bacharéis em Direito participam do primeiro Exame Nacional da Magistratura. O presidente do Supremo volta a defender a regulamentação das plataformas digitais para combater a desinformação. STF restabelece direitos políticos de ex-prefeito de Olímpia, São Paulo. Superior Tribunal de Justiça vai definir se a polícia poderá criar um site para identificar envolvidos com pornografia infantil. Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública trabalham juntos no Distrito Federal para dar suporte às necessidades das pessoas idosas. Projeto Informação à Sociedade de cara nova. Agora, resumos de julgamentos do Supremo passam a ser exibidos em novo formato, com possibilidade de buscas e estatísticas. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de abril, começa agora. Mais de 40 mil bacharéis em Direito participaram do primeiro Exame Nacional da Magistratura. As provas foram aplicadas nesse domingo em todas as capitais brasileiras. O exame foi criado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça e as provas foram organizadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A partir de agora, o ENAM será o primeiro requisito na seleção de novos juízes e juízas. Do total de inscritos na prova, 8.000 são pessoas negras, 1.328 pessoas com deficiência e 49 indígenas. O objetivo da prova é democratizar o acesso à magistratura. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou as provas do exame em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ideia de um exame nacional de magistratura é uma prova inicial coordenada lá de Brasília pelo CNJ e pela Escola Nacional de Magistratura. Nós imaginamos ter uma padronização nacional da qualidade dos juízes e também é uma forma de se eliminarem rumores de coisas erradas que aconteciam em alguns concursos locais. Portanto, nós acreditamos que isso possa ser um passo muito importante para a valorização da magistratura no Brasil. São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos, com mais de 7.000 candidatos, seguido do Rio de Janeiro, com cerca de 4.500. Os candidatos serão classificados se obtiverem pelo menos 70% de acertos na prova objetiva e os candidatos negros, indígenas ou com deficiência, o mínimo de 50%. O exame deve ser realizado pelo menos uma vez por ano, de forma simultânea em todos os estados e no Distrito Federal. O concurso tem validade de 2 anos. A prova teve 80 questões objetivas, elaboradas com foco no raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura sobre vários ramos do direito, como constitucional, processual civil e direitos humanos. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Renato Dresch, ressaltou a importância do processo no aperfeiçoamento do judiciário para garantir a melhor prestação jurisdicional. A sociedade se aperfeiçoa, o direito se aperfeiçoa e o Poder Judiciário precisa aperfeiçoar sempre mais para termos inclusão, para termos legitimidade. E o Poder Judiciário está preocupado em saber trabalhar bem para a sociedade, trazer um resultado que a sociedade nos cobra, que a sociedade quer. Um Poder Judiciário independente, um Poder Judiciário totalmente imparcial nas soluções e para que a sociedade possa acreditar que o Poder Judiciário tenta fazer o certo. Podemos errar sim, mas tentamos sempre fazer a coisa certa. E o ministro Luiz Roberto Barroso voltou a defender a regulamentação das plataformas digitais para combater a desinformação. Ele deu aula magna na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro sobre inteligência artificial e os aspectos jurídicos dessa tecnologia. Repórter Evne Araújo. Na aula magna, o ministro Luiz Roberto Barroso contou como o Supremo Tribunal Federal utiliza a inteligência artificial para melhorar o desempenho da Corte. A inteligência artificial também já está tendo e vai ter mais incidência no mundo do direito. O Supremo Tribunal Federal
dos 70 mil processos que chegam por ano, a separação desses processos já é feita por inteligência artificial, que os agrupa por temas, que identifica quais processos já estão sob a incidência de alguma repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Barroso alertou, no entanto, que, apesar das facilidades, a inteligência artificial traz riscos, como o uso das deepfakes, ferramentas de manipulação de áudio e vídeo para espalhar desinformação. No dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que a gente vê e naquilo que a gente ouve, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido e, portanto, estará comprometida uma das principais liberdades. O ministro reafirmou a importância da regulamentação das plataformas digitais como forma de proteger direitos fundamentais dos brasileiros, como a privacidade e a liberdade de expressão. No âmbito da democracia, combater a desinformação, combater os discursos de ódio, que é um esforço de subalternizar os grupos vulneráveis e torná-los menos importantes no debate público, e também combater os ataques à democracia e tornar a inteligência artificial minimamente transparente e inteligível para as pessoas. Por fim, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma reflexão sobre os avanços da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem com muitas potencialidades de trazer benefícios para a humanidade. E é bom que seja assim. E, por outro lado, ela envolve muitos riscos para a humanidade em diferentes dimensões, riscos para os direitos fundamentais, riscos para a democracia, riscos para o próprio papel da condição humana na sociedade. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou o afastamento temporário da juíza federal Gabriela Hardes. A decisão é baseada em fatos apurados durante correição instaurada pelo Conselho Nacional de Justiça para verificar o funcionamento da 13ª Vara Federal de Curitiba na condução dos processos da Lava Jato. O corregedor também determinou o afastamento dos desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e do juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela Vara da Lava Jato. A decisão do afastamento deverá ser analisada pelo plenário do CNJ na sessão de amanhã, como mostra a repórter Marta Ferreira. A inspeção foi determinada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, em maio de 2023, após diversas reclamações sobre a atuação de juízes e desembargadores em processos da Operação Lava Jato. Gabriela Hardes foi a substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com o relatório, foram identificadas diversas irregularidades e ilegalidades ocorridas nos fluxos de trabalho desenvolvidos durante as diversas investigações e ações penais que fizeram parte da Lava Jato, especialmente no que se refere aos mecanismos de controle e prestação de contas referentes aos repasses de valores depositados em contas judiciais à Petrobras, resultantes dos acordos de colaboração premiada e de leniência. O Corregedor Nacional de Justiça destaca que os atos atribuídos à magistrada Gabriela Hardes, além de recair em tese como tipos penais, peculato desvio, com possíveis desdobramentos criminais interdependentes, prevaricação, corrupção privilegiada ou corrupção passiva, também se amodam a infrações administrativas graves, constituindo fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada. O ministro Luiz Felipe Salomão afirma que a juíza emitiu decisões baseadas exclusivamente em informações incompletas e até mesmo informais, fornecidas fora dos autos e sem qualquer registro processual dos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, sem qualquer tipo de contraditório ou intimação da União. Para Salomão, tal comportamento, como se percebe, foi demonstrado desde o relatório preliminar da correição, fazia parte da estratégia concebida para a recirculação
dos valores repassados pelo juízo à Petrobras, posteriormente constrangida a celebrar o acordo nos Estados Unidos para o retorno do montante bilionário para a fundação privada. Já os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores Lens e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o juiz Danilo Pereira Júnior, titular da 13ª Vara Federal, foram afastados do cargo por suposto descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Salomão ressalta que os magistrados ora reclamados que compunham a 8ª turma do TRF da 4ª Região, à época dos fatos, ao decidirem pela suspeição do juiz federal Eduardo Apio nos termos postos, impulsionaram com consequências práticas relevantes processos que estavam suspensos por força de decisão do eminente ministro Ricardo Lewandowski e utilizando-se como fundamento de decisão prova declarada inválida pelo Supremo Tribunal Federal em comando do ilustre ministro Dias Toffoli, causando especial gravame aos réus acima indicados. A decisão sobre o afastamento dos 4 magistrados deverá ser analisada pelo plenário do CNJ na sessão de amanhã. Ainda nesta edição, o ministro Flávio Dino suspende a reintegração de posse de área ocupada por comunidade tradicional no oeste da Bahia. No próximo bloco, resumos de julgamentos do STF passam a ser exibidos em um novo formato, com possibilidade de buscas e estatísticas. A gente mostra já já. O projeto Informação à Sociedade, lançado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, passa a ser exibido em um novo formato. A iniciativa faz parte do plano de gestão do ministro, que pretende tornar o Supremo mais transparente e próximo da sociedade. Confira os detalhes dessa novidade com o repórter Pablo Lemos. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal a um clique do cidadão. O serviço Informação à Sociedade, que contém resumos dos principais julgamentos presenciais e virtuais da Suprema Corte, agora disponibiliza um espaço detalhado para busca e análise de estatísticas. O novo formato de apresentação traz na tela inicial a íntegra do resumo dos últimos julgamentos, infográficos e estatísticas. Tudo isso disponível no mesmo ambiente do Sistema de Dados e Transparência do STF, o Corte Aberta. Na aba Lista, é possível encontrar as informações de todos os processos com possibilidade de busca pelo número da ação ou de palavras-chave. Além disso, será mais fácil encontrar os resumos que passam a ficar disponíveis no menu principal do site. Lançado em outubro de 2023, o projeto Informação à Sociedade traz em linguagem simples e acessível os fatos relativos a cada processo, questões jurídicas, fundamentos da decisão, como foi a votação, também o resultado do julgamento e as teses definidas. A iniciativa reforça um compromisso feito pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, logo nos primeiros dias da gestão dele. Às vezes é uma falha nossa, a linguagem jurídica às vezes é técnica, às vezes é obscura e ela é compreendida de forma imperfeita por quem vai transmitir essas notícias. Nós estamos organizando aqui, Mari, Aline, eu, todos nós, para, ao final de cada julgamento importante, nós fazemos uma informação à sociedade, explicando em linguagem simples exatamente o que foi decidido. A ministra Carmen Lúcia do Supremo determinou que para os processos penais militares em que a fase de produção de provas ainda não tenha começado, a Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro deve abrir um prazo de 10 dias para a apresentação da defesa depois do oferecimento da denúncia ou da queixa. Os detalhes com Rocine Gomes. A decisão se deu no habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em favor de todos os policiais militares do Estado. A Defensoria questiona um ato que negou pedidos da defesa para que fosse aberto um prazo para a apresentação de resposta à acusação, nos termos de 2 artigos do Código de Processo Penal.
O primeiro dispositivo prevê que o juiz, se não rejeitar liminarmente a queixa ou a denúncia, deve ordenar que o acusado responda à acusação em até 10 dias. Já o segundo dispositivo estabelece que, na resposta, o acusado pode apresentar preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, além de oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. E agora vamos falar do podcast Supremo na Semana. A edição de número 110 destaca a decisão que manda o Estado pagar indenização por morte ou ferimento de pessoas que tenham sido vítimas de disparos de arma de fogo em operações de segurança pública. Confira os detalhes desse episódio com Regina Souza. Por maioria de votos, o plenário do STF entendeu que, para não ser responsabilizado, o Estado tem que provar que o disparo não foi realizado por algum de seus agentes. Também está em destaque no programa a fixação de uma tese considerando ilegal a realização de abordagem policial e a revista motivadas por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. A nova edição também trata da decisão do ministro Alexandre de Moraes, incluindo Elon Musk no inquérito das milícias digitais e determinando que ele seja investigado pelos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O podcast analisa ainda o julgamento em que o STF formou maioria para manter a prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo após a autoridade sair da função. O podcast Supremo na Semana você confere no YouTube do STF e no Spotify. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em liminar, afastou os efeitos de decisão que havia suspendido por 5 anos os direitos políticos do ex-deputado federal e ex-prefeito de Olímpia, em São Paulo, Eugênio José Zuliani. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O ex-prefeito de Olímpia, Eugênio José Zuliani, havia perdido o direito ao voto e a se candidatar por 5 anos em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Zuliani foi acusado pelo Ministério Público e condenado por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, ele não observou as regras do concurso público por ter contratado advogado em cargo comissionado quando foi prefeito. Aqui no Supremo, o relator, ministro Flávio Dino, verificou que a sanção se embasou em dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, cuja eficácia está suspensa pelo Supremo. A ação está sendo julgada em plenário virtual e os ministros do STF têm até o dia 19 deste mês para inserir o voto no sistema. A seguir, STF suspende reintegração de posse de área ocupada por comunidade tradicional no oeste da Bahia. E ainda, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública trabalham juntos no DF para dar suporte às necessidades de quem tem mais de 60 anos. Voltamos já. O ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu a reintegração de posse de uma área ocupada por uma comunidade tradicional no oeste da Bahia. As informações com a repórter Viviane Novaes. A decisão do ministro Flávio Dino foi em favor da comunidade tradicional de Fundo de Pasto Entre Morros. Esse tipo de comunidade do sertão da Bahia vive de pastoreio e da colheita de frutos nativos e ervas medicinais para subsistência. No Supremo, uma associação comunitária alegou que a ordem de reintegração de posse em favor de uma empresa agropecuária não observou as medidas fixadas pelo STF numa ação. Nela, a Corte determinou que os tribunais instalem comissão de conflitos fundiários para fazer inspeções judiciais e audiência de mediação como etapa prévia de ordens de desocupação e que, em caso de remoções de vulneráveis,
deve-se garantir que as pessoas sejam levadas a abrigos públicos ou se adotar outra medida que assegure o direito à moradia sem a separação dos membros de uma mesma família. Ao suspender a reintegração de posse, o ministro Flávio Dino afirmou que a medida removeria os moradores de forma imediata, sem as regras de transição impostas pelo STF. A decisão liminar do ministro já está sendo analisada no plenário virtual pela primeira turma. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, durante a fase inicial das investigações criminais, a menção à autoridade com foro privilegiado não é suficiente para deslocar competência. Repórter Marina Campos explica para a gente. O caso julgado pela quinta turma envolvia um pedido de habeas corpus que buscava o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal de primeiro grau para julgar a ação derivada da Operação Imhotep, destinada a investigar desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Fundo Nacional de Saúde do município de Sampaio, em Tocantins. Segundo o autor do habeas corpus, desde o começo das investigações, foi constatado o suposto envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, motivo pelo qual os autos deveriam ter sido remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já no início da apuração policial. Ele pediu a declaração de nulidade da ação penal movida em primeiro grau. Mas, para o TRF1, o nome da autoridade com foro privilegiado surgiu apenas na última medida de busca e apreensão autorizada nas investigações, momento em que todo o processo foi remetido ao tribunal, não havendo ilegalidade antes do deslocamento da competência. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o tribunal tem jurisprudência no sentido de que não há violação às regras de competência na hipótese do encontro fortuito de provas que envolva a autoridade com foro por prerrogativa de função. Seguindo o entendimento do relator, a quinta turma negou o pedido de habeas corpus. E o Superior Tribunal de Justiça vai definir se a polícia pode criar site para identificar envolvidos com pornografia infantil. Repórter Michele Chiapa. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir controvérsia cadastrada como tema 1222, sobre a possibilidade de agentes da Polícia Federal criarem sites ou fóruns na internet para identificar pessoas que compartilham arquivos de pornografia infantil. A relatoria é do desembargador convocado Jesuíno Rissato. No recurso representativo da controvérsia, a defesa de um homem que foi preso durante a operação da Polícia Federal alegou que houve ilegalidade na prática adotada pelos agentes. Isso porque teria ocorrido flagrante preparado, o que violaria o Código Penal. Na ocasião, para identificar pessoas envolvidas em crimes de pornografia infantil, os policiais criaram, com autorização judicial, um fórum virtual na Deep Web voltado para conversas sobre pedofilia. Em razão do conteúdo virtual, foi verificado que o homem disponibilizou, transmitiu e divulgou vídeos e fotos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Por isso, ele foi condenado a 3 anos de prisão. A defesa argumentou que, se a Polícia Federal não tivesse criado o fórum, seria impossível afirmar que o homem teria compartilhado ou tido a intenção de divulgar o material de pornografia infantil. Com a afetação do tema, o STJ vai decidir se é possível investigadores adotarem essa prática ou se eles devem apenas monitorar as páginas já existentes na internet. Para o relator, ainda que não haja uma multiplicidade de processos sobre o mesmo assunto, o debate é relevante, já que a definição da Corte balizará a atuação dos agentes responsáveis pelas investigações penais em casos de difícil identificação do autor, cenário muito comum nessa modalidade de crime cometido no ambiente virtual. Mesmo com a afetação do tema, não houve suspensão da tramitação de processos com a mesma questão jurídica. O Brasil está envelhecendo e essa nova realidade demográfica exige que a sociedade aprenda a cuidar dos idosos, especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade. São necessárias políticas públicas voltadas à saúde, proteção, educação e inserção no mercado de trabalho.
No Distrito Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública trabalham juntos para fazer desse elo transformador, fazer parte desse elo. Há 12 anos foi criada a Central Judicial da Pessoa Idosa para dar suporte às necessidades de quem tem mais de 60 anos. Reportagem Evne Araújo. Um levantamento divulgado pelo IBGE no ano passado aponta que, em 2022, havia 32 milhões de pessoas idosas no país, das quais 18 milhões eram mulheres, uma proporção que tende a crescer, já que, segundo o estudo, mais da metade da população brasileira era composta por mulheres. A longevidade feminina, historicamente superior à masculina, no entanto, nem sempre é sinônimo de qualidade de vida. As mulheres idosas são frequentemente vítimas de maus tratos, abandono, violência psicológica e abusos financeiros. Desde 2007, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem a Central Judicial da Pessoa Idosa. O serviço atua em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Polícia Civil na defesa dos direitos previstos no Estatuto do Idoso. Só no ano passado, a Central fez quase 30 mil atendimentos, como conta a juíza coordenadora Monize Marques. Com a abertura das nossas portas de acesso e também com a democratização do acesso à internet, por meio das pessoas que se encontravam em situação de risco, a gente percebeu que houve um incremento substancial dos nossos atendimentos. O ano passado nós fizemos 27 mil atendimentos e grande parte deles não judicializados, o que acaba resultando em uma atuação bastante efetiva e que compõe, então, um sistema de humanização da justiça. O Tribunal de Justiça do DF é o único do país que tem um serviço de acolhimento especializado em pessoas idosas. Os atendimentos podem resultar em denúncias criminais, processos judiciais, acompanhamento psicossocial e mediação de conflitos. A juíza coordenadora da Central, Monize Marques, reforça a importância de fazer com que os idosos se reconheçam como sujeitos de direitos. Grande parte das violações, elas acontecem num contexto doméstico e é por isso que os nossos atendimentos são tão sensíveis, porque quando a pessoa idosa é vítima dos seus filhos, é pressuposto para ela que esse violador de direitos não seja penalizado criminalmente. Então, a pessoa ela resiste demais a promover essa aproximação do agressor com o sistema de justiça. A Central Judicial da Pessoa Idosa do TJDFT funciona de segunda a sexta-feira no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, em Brasília. Também é possível entrar em contato por e-mail no centraljudicial.tjdft.jus.br. O Ministério Público vai ter acesso aos dados do Programa de Controle e Monitoramento da Saúde Animal e Vegetal em Tocantins. E veja também, lava no prato de comida? Sim, esse constrangimento pode virar caso de justiça. A gente mostra já. Você já passou pelo constrangimento de encontrar alguma coisa estranha no prato de comida? E você sabia que, dependendo do caso, pode acionar a justiça? Isso mesmo, o repórter Viviane Novaes conta pra gente. Saciar a fome não é tudo que o consumidor quer na hora da refeição. Ele também precisa de tranquilidade. Mas a operadora de caixa Michele Mota teve uma surpresa nada agradável no almoço num self-service. Quando eu fui comer, no meio da folhagem tinha uma larvinha lá. Aí eu chamei o garçom, mostrei, falei que eu não ia conseguir comer. Daquele jeito eu tomei um susto, imediatamente eu parei de comer e aí eu fui embora. Não almocei mais nesse lugar. No Ceará, um restaurante foi condenado a pagar R$12 mil a um freguês que encontrou uma larva na refeição. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado. A juíza do caso entendeu que a situação causou aflição e constrangimento ao consumidor. De acordo com o advogado Flávio Grutti, encontrar um corpo estranho numa refeição em estabelecimento comercial é uma falha na prestação de serviço prevista no Código de Defesa do Consumidor. Todo prestador de serviço tem uma responsabilidade objetiva, natural do negócio que ele desempenha.
Então, por exemplo, se eventualmente você vai num supermercado ou num restaurante e você compra um alimento que esteja com um corpo estranho, a exemplo de caco de vidro, lâmina, algum inseto, mofo, isso por si só já gera o dever de indenizar, por causa daquele sentimento negativo que surge em você no momento em que você avista o objeto. Se o consumidor passar pela situação de achar alguma coisa estranha na comida e quiser entrar na justiça, deve reunir algumas provas. É muito importante que, no momento que ocorrer essa falha na prestação de serviço, você reúna provas, a exemplo de fotografias, testemunhas. Se você eventualmente comprou aquele produto no supermercado, guarda a embalagem, nota fiscal, enfim, qualquer meio de prova que possa fazer com que o juiz vislumbre que aquilo realmente aconteceu. Este restaurante segue as boas práticas de produção de alimentos. Além do cuidado com a higiene, os empregados são preparados para evitar qualquer problema até a hora de servir as refeições. O treinamento ele traz não só como um norteador, orientação, de educação, agregar conhecimento, mas de motivar e trazer para o colaborador a responsabilidade para si, a responsabilidade sanitária, que não é só do profissional nutricionista, do profissional da gastronomia que está acompanhando, mas também dele que está ali, né, que o nome já diz, colaborador, colaborando para aquele processo, para que esse processo seja eficaz. Um aposentado que enxerga apenas com um dos olhos conseguiu na Justiça o direito à isenção de imposto de renda. O Distrito Federal recorreu da decisão que havia garantido a isenção do imposto de renda ao aposentado, alegando que o homem era cego apenas do olho esquerdo e que, assim, ele só teria direito ao benefício se a deficiência tivesse atingido os dois olhos. Mas a primeira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal citou o laudo de um hospital particular, apresentado pelo autor, que concluiu que ele teve perda irreversível da visão do olho direito. E ainda pontuou que a lei não faz distinção entre cegueira binocular ou monocular para efeito de isenção de imposto de renda. Com isso, a turma manteve a decisão que isentou a cobrança do imposto. E ainda determinou que o DF restitua a quantia descontada da aposentadoria desde fevereiro de 2023. A decisão foi unânime. Em Tocantins, o Ministério Público Federal fechou um acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado para ter acesso aos dados do Programa para o Controle e Monitoramento da Sanidade Animal e Vegetal na região. A iniciativa vai auxiliar o MPF em ações judiciais. Márcio Fontinello tem as informações. Chamado de SIDATO, o Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins permite que os produtores emitam a guia de trânsito animal de qualquer lugar, a qualquer dia e hora, para a movimentação de animais dentro e fora da região. No acordo de cooperação técnica assinado com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, o Ministério Público Federal terá acesso aos dados, o que vai ajudar em processos judiciais e em ações administrativas. O trabalho de cooperação tem um prazo de 5 anos e pode ser prorrogado indefinidamente. Em Mato Grosso, o mutirão da execução penal atendeu cerca de 200 pessoas que já estavam no regime semiaberto e com requisitos para progredir para o regime aberto. Veja a reportagem de Fernando Fernandes. Nilva era um misto de nervoso, alívio e alegria. É que estava prestes a retirar a tornozeleira eletrônica que já usava há 2 anos. Condição que a incomodava muito. Eu sou mãe solo, 2 crianças, então em todos os lugares que eu vou com meus filhos, que ela ficava exposta, eu era julgada. Então, por esse motivo, por eu andar com os meus filhos, e também por eles verem isso, né? E na universidade, porque na universidade eu não contei para ninguém, então ninguém sabia que eu usava. E eu queria muito tirar por conta de outras atividades na universidade que eu não participava por conta dela. Assim como ela, outros egressos do Sistema Prisional de Mato Grosso, que já estão trabalhando há pelo menos 6 meses, tiveram revisados os processos e as medidas cautelares que impõem a monitoração eletrônica durante o mutirão de execução penal Vulnerabilidades em Foco, coordenado pelo juiz Geraldo Fidelis Neto. Iniciativa que também atendeu pessoas em situação de rua. São pessoas que eventualmente erraram no passado, consertaram suas vidas, estão trabalhando já há tempos, mais de 6 meses trabalhando, vinculados todos os dias. Então, essas pessoas vão ter a possibilidade de retirar a tornozeleira. E o controle vai continuar sendo feito todos os dias nos trabalhos que estão se dedicando, buscando uma nova vida. A
ação foi realizada na sede da Fundação Nova Chance e do Escritório Social em Cuiabá, instituições que fazem o acolhimento e encaminhamento dessa população mais vulnerável, de acordo com as necessidades de cada um. Tem documentação civil que a gente também faz aqui na Fundação, nós temos outras frentes de encaminhamento para a saúde, e a gente só encaminha para o trabalho quando essa pessoa está apta para trabalhar. Quando a gente adequou o perfil dela à vaga de trabalho, para que a gente tenha sucesso. Nós temos hoje 240 termos no estado de Mato Grosso, né? Tanto em prefeituras, também em empresas privadas, também iniciativa privada e também em Secretaria de Estado. A seguir, a gente fala sobre uma decisão do TST envolvendo cláusula coletiva que criava um benefício familiar social. E ainda os prazos para a propaganda eleitoral nas eleições municipais deste ano. Voltamos em instantes. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do Sindicato dos Empregados do Comércio de Anápolis, em Goiás, contra a decisão que considerou ilegal uma cláusula coletiva que criava um benefício familiar social. Repórter Larissa Batista. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, o sindicato prestaria à categoria benefícios sociais em caso de nascimento de filho, acidente, enfermidade, aposentadoria, incapacitação permanente ou falecimento. Esses valores seriam cobertos por uma contribuição social compulsória de R$ 22 por trabalhador, que deveria ser paga pelas empregadoras. Mas em fevereiro de 2021, uma empresa do ramo de imóveis ajuizou uma ação solicitando que a cláusula fosse anulada. O pedido surgiu após a instituição ser surpreendida com o CNPJ negativado no Serasa, por conta de pendências financeiras ligadas ao benefício social família. Um dos argumentos utilizados pela empresa é de que a reforma trabalhista de 2017 teria afastado a obrigatoriedade dessas contribuições aos sindicatos. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, considerou a prática uma espécie de contribuição assistencial patrocinada pelas empresas e que gera renda em favor do Sindicato dos Trabalhadores. Para o TRT, o benefício se enquadra em um instituto de natureza assistencial, por meio da contribuição obrigatória dos empregadores. Além disso, os valores recolhidos iam para um fundo, gerido por uma terceira entidade voltada para a assessoria sindical. No recurso de revista apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis sustentou que a decisão do TRT tinha impacto direto nos direitos dos trabalhadores, incluídos pela convenção coletiva que instituiu o benefício. A relatora do pedido de revista no TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que a jurisprudência do tribunal entende não ser possível que o sindicato estabeleça cobrança compulsória de contribuição patronal em seu favor e que isso afronta os princípios da autonomia e da livre associação sindical. A decisão da oitava turma foi unânime, por manter a nulidade da cláusula coletiva, mas o sindicato apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais. A Justiça de São Paulo autorizou uma estudante a trancar a matrícula no curso de medicina sem ter de pagar as mensalidades atrasadas. As informações com Anderson Arcoverde. No processo, a estudante alegou que, mesmo com todos os esforços da família, não conseguiu pagar as mensalidades do terceiro semestre e, como não poderia fazer a rematrícula por causa dos débitos pendentes, pediu o trancamento. A escola, no entanto, negou o pedido e informou que o procedimento só poderia ser feito após o pagamento das mensalidades atrasadas. A Justiça Federal em Limeira, São Paulo, considerou que o condicionamento feito pela universidade caracteriza uma sanção pedagógica em razão da inadimplência, o que é proibido pela legislação. A Justiça determinou que a escola autorize o trancamento da matrícula, cabendo à instituição de ensino buscar os meios legais para a cobrança da dívida. A propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2024 começa no dia 16 de agosto e quem for se candidatar deve ficar atento a algumas proibições. Repórter Fábio Ruas. Não vai ser tolerada nenhuma propaganda que veicule preconceito contra origem, etnia,
raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual e identidade de gênero. Também estão proibidos conteúdos de guerra ou violentos, incitar desobediência coletiva à lei e perturbação do sossego público e conteúdo enganoso. Não é permitido oferecer vantagens, prometer ou pedir dinheiro, fazer rifa ou sorteio, calúnia, difamação, injúria e ainda depreciação contra a mulher. Nessas situações, o infrator pode responder pela propaganda eleitoral proibida ou até por abuso de poder. Quem se sentir caluniado, difamado ou injuriado ainda pode pedir reparação por dano moral na justiça civil. Isso independentemente de ação penal. Quem fez a ofensa e o partido político ainda respondem judicialmente. A seguir, de olho no melhor atendimento à população, o Judiciário de Mato Grosso amplia programa de capacitação de servidores. E ainda, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul celebra os 150 anos do Tribunal de Justiça Gaúcho. Até já. De olho na melhoria do atendimento ao cidadão, o Poder Judiciário de Mato Grosso está oferecendo novas capacitações a servidores. Com foco no aperfeiçoamento, a Escola dos Servidores está promovendo também a acessibilidade. Veja na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Treinar e capacitar os servidores com a meta de melhorar ainda mais a eficiência na entrega dos resultados é uma busca constante da Justiça Estadual, que também almeja o Selo Diamante 2024. O prêmio é concedido pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais pelos serviços de qualidade oferecidos aos cidadãos. Para alcançar este reconhecimento, o aperfeiçoamento contínuo é fundamental. Para isso, a Escola dos Servidores do Judiciário de Mato Grosso oferece diversos cursos. Para uma preocupação da administração, em capacitar todos os servidores para que eles sejam aptos a atuarem nas suas funções, visando a prestação jurisdicional. Eric Oliveira atua como analista judiciário na comarca de Juína e ingressou recentemente no quadro de servidores. Veio para Cuiabá para participar do curso sobre o Omni, um sistema de ciência de dados utilizado pela Justiça Estadual. E fiquei muito feliz com a oportunidade de poder vir participar desse treinamento e qualquer tipo de qualificação ajuda a gente a entrar nesse mundo, se tornar um pouco mais qualificado, poder exercer melhor a nossa atividade no dia a dia, ajudar a gestão. Como cadeirante, Eric encontrou na escola acessibilidade e estrutura necessária para se aperfeiçoar. Aqui, do início ao fim, está muito bem acessível. O nosso maior medo é sempre a questão dos banheiros. Aqui todos os banheiros têm o local certinho, rampa. Não tive problemas em relação à acessibilidade. A escola ela tem que ser acessível para que todos se sentem pertencentes, e se sejam acolhidos. Com isso, a escola ela vem cumprindo o seu papel de promover a inclusão dentro do Poder Judiciário. O Palácio da Justiça abriu as portas para a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A parceria do TJ Gaúcho, no aniversário de 150 anos, vai abrigar jovens de baixa renda para apresentações na temporada de 2024. O primeiro concerto é o Tour Indianápolis, em Porto Alegre, e conta com um repertório especial de músicas brasileiras, apresentado nos Estados Unidos, em uma imersão na cidade americana, em fevereiro deste ano, a convite da Butler University e da Partners of the Americas. A regência dos maestros Telmo Jacone e Davi Coelho. A orquestra é composta por jovens estudantes ou bolsistas de Porto Alegre e da região metropolitana. Para mim foi das coisas mais gratificantes que eu consegui fazer na vida. Apesar de ter rolado bastante, eu tenho um cabelinho branco, mas a partir de 2009, que essa orquestra foi criada e desenvolvida, é muito gratificante a gente poder presenciar esse desenvolvimento desses tipos de jovens que não têm oportunidade.
né? São mais da periferia, são da escola pública, famílias de baixa renda. Então, eles têm mais dificuldade, né, de conseguir uma chance. E a gente é um projeto de vida. O TJRS e a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul firmaram uma parceria para as comemorações dos 150 anos do Tribunal e dos 15 anos da orquestra. Mais de 1.000 jovens de baixa renda já participaram do projeto de inclusão. E agora, em 2024, eles vão poder ensaiar e se apresentar aqui no auditório Oswaldo Stefanello para a comunidade gaúcha. Estou há 6 anos no projeto, comecei em 2018, março de 2018, fechou 6 anos agora. Enfim, uma baita oportunidade que eu tive, né? Abracei tudo que eu pude. Consegui agora há pouco entrar na universidade ano passado, início do ano passado. Fiz vários festivais e tal, fui junto para os Estados Unidos agora em fevereiro também. Para Rocim, a experiência internacional nas universidades de Indianápolis foi maravilhosa e estimulou a integração entre os músicos de culturas diferentes. A gente conheceu 4 universidades, conheceu muitos professores, conheceu muitos colegas e, enfim, teve uma troca bem legal entre nós, brasileiros, né, cultural, tanto na música quanto fora, com os colegas de lá, músicos também. Para a presidente da OJRS, Carla Zito, a iniciativa que une as comemorações do TJ e da Orquestra Jovem é muito importante para poder demonstrar a todos a missão de incentivar os mais necessitados e a redução das desigualdades em prol de um mundo mais justo. Quando eles entram na orquestra, quando eles são selecionados, eles vêm para descobrir um mundo novo, né? Eles vêm de locais que hoje são locais afastados da cidade, são bairros, né, com muita periculosidade, com sempre um índice de violência, e chegam até nós com a expectativa de mudar isso. E o que nós oferecemos para eles quando eles chegam lá? Uma outra forma de ver esse mundo. Segundo a presidente da associação, com o convênio com o TJRS para apresentações durante todo o ano, uma vez por mês, é mais um incentivo para continuar o sonho de transformar vidas por meio da música. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste ao programa Artigo 5º, que vai falar sobre inteligência artificial. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Bom início de semana para você. Até amanhã.